Bom, temos aqui o relatório de resultados da Grendene, referente ao segundo trimestre de 2025. A ideia é a gente extrair aqui os principais insights, né? Olhar o desempenho da empresa, os números, as estratégias. Exato. E é importante, acho, a gente lembrar o que o próprio relatório diz, né? O cenário macroeconômico continua complicado. Incertezas aqui, dentro, lá fora, isso afeta a confiança, os negócios. É um pano de fundo relevante para a gente olhar esses números. Certo. Vamos mergulhar nisso então. Olhando os destaques do segundo TRI, comparando com o ano passado, a receita líquida subiu 15,6%. Foi para 555,3 milhões de reais. É um número positivo. Sim, um crescimento bom. Mas o que chama muito atenção mesmo é o resultado líquido recorrente, que é basicamente o lucro ajustado, né? Um salto, assim, espetacular de 206%. Foi para 185,5 milhões de reais. 200%? É. Como se explica um lucro que dispara desse jeito? Porque, olha, a gente vai ver, a operação em si teve lá seus desafios. Pois é uma combinação interessante de fatores. A receita líquida cresceu, como você disse, e isso veio muito das exportações. A receita bruta de exportação em reais subiu 88% no trimestre. Foi um motor importante. 88% só na exportação? Uau! Sim. E também teve aumento no preço médio por par vendido, né? A receita líquida por par subiu 14,2%. Mas assim, o grande motor desse lucro todo foi o resultado financeiro líquido recorrente. Esse aí cresceu tipo 343,7%. Impressionante. Caramba, mais de 340% de crescimento só na linha financeira é muito fora da curva. O que exatamente turbinou tanto esse resultado? Foi só o CDI alto? Foi uma combinação, o CDI alto ajudou, claro, nos rendimentos das aplicações financeiras da empresa, eles tinham mais volume aplicado também, mas outra coisa que pesou bastante foi o resultado positivo da equivalência patrimonial. São investimentos que eles têm em sociedades em conta de participação, as SCPs. Ah, aquelas parcerias em negócios específicos, Exato. a E a gestão. não gestão, para fins gerenciais, considera esse resultado como parte do financeiro. Então, juntando tudo, deu esse impulso enorme. Entendi. Então, assim, a operação principal, vender calçado, trouxe mais receita. Mas foi o caixa, né, a gestão financeira que deu esse empurrão gigantesco no lucro final. Mas, bom, se a receita subiu, venderam muito mais pares de calçado, o volume acompanhou? Então, aí é que entra a estratégia da Grendene. O volume total de pares vendidos no trimestre, ele subiu bem pouquinho, só 1,2%. Deu 27 milhões de pares. Só 1,2%? Nossa, E se a gente olhar o semestre inteiro, o volume até caiu, uma queda de 4,8%. Isso mostra bem claro o foco deles: vender produtos de maior valor agregado. Não é só vender mais quantidade, entende? entendo. Qualidade sobre quantidade, ou melhor, preço sobre volume. Exato. O preço médio por par na receita bruta total subiu quase 24% no trimestre, 23,7% para ser preciso. Faz sentido. E essa estratégia funcionou no mercado interno também? Subiu o preço aqui dentro? Sim, funcionou. No Brasil, a receita bruta cresceu 13%, mas o volume só avançou 2%. Fazendo a conta, dá para ver que o preço médio por par aqui no mercado interno subiu uns 10,8% no trimestre. Ok. E nas exportações, que você falou que foram o grande destaque na receita, como ficou o volume lá? Olha que interessante. A receita bruta de exportação em reais cresceu aqueles 88%, né? Mas o volume de pares exportados caiu um pouquinho, uma queda leve, 3,2%. Espera aí, venderam menos pares para fora, mas faturaram 88% a mais. Exatamente. Isso aconteceu por causa de um aumento muito forte no preço médio por par exportado em reais. Subiu 94,2%. Quase dobrou o preço médio em reais. Pois é, isso reflete tanto a venda de produtos mais caros, tipo Melissa, que foi bem lá fora, quanto o efeito do câmbio, que ajudou. Claro, eles mencionam no relatório que ainda tem desafios de logística e ficam de olho numa possível tarifa nova nos Estados Unidos, né? Sempre tem esses riscos. Entendi. Bom, receita subiu bem,
puxada por preço e exportação. Mas e os custos e as despesas? Acompanharam essa alta ou a empresa conseguiu, sei lá, segurar um pouco para explicar aquele lucro operacional que a gente falou que teve desafios? Então, os custos subiram também. O custo dos produtos vendidos, o CPV, o gasto direto para fabricar o calçado, subiu 16,9% no trimestre. E o custo por par produzido aumentou 15,5%. O que puxou mais foi gasto com mão de obra. Custo de mão de obra pesando. Sim, e as despesas operacionais recorrentes, tipo marketing administrativo, também cresceram. Subiram 7,1%. Teve mais investimento em marketing e também a consolidação da Grendene Global Brands, a GGB, né? Que é a operação internacional. Ah, então essa é a outra parte da história. Se os custos e as despesas subiram nesse ritmo, imagino que o lucro da operação principal, o tal do EBIT, sentiu impacto, certo? Exatamente. Essa combinação de receita crescendo, mais custos e despesas crescendo ainda mais ou quase junto, pressionou o EBIT recorrente, que é o lucro antes de juros e impostos da operação mesmo. Ele acabou caindo 27,7% no trimestre. Quase 28% de queda no lucro operacional recorrente. Uau! Pois é. Mostra que apesar da receita maior, a margem da atividade principal, que é fazer e vender calçado, ficou mais apertada nesse trimestre. Então, deixa eu ver se eu entendi a história toda. A Grendene navegou um cenário complicado, conseguiu aumentar a receita focando em preço mais alto e exportação, especialmente com a Melissa indo bem. Só que, por outro lado, viu a rentabilidade da operação principal cair porque os custos subiram bastante. Isso. Mas aí veio um desempenho financeiro espetacular, quase triplicando o resultado dessa linha, que mais do que compensou tudo isso e fez o lucro líquido final ajustado disparar mais de 200%. É isso. Perfeito. E além disso, a empresa continuou gerando muito caixa. Terminou o semestre com 1,8 bilhão em caixa líquido. É bastante dinheiro. E anunciou mais dividendos para os acionistas. Então, demonstra resiliência na receita, uma gestão financeira muito eficiente, aproveitando bem esse caixa todo, mas ficam desafios. Sim, os desafios ficam claros: sustentar as margens da operação, ver como o consumo interno vai reagir daqui para frente e lidar com as incertezas lá fora, incluindo essa questão das tarifas nos Estados Unidos que eles monitoram. Bom, acho que exploramos bem os ângulos principais desse relatório trimestral da Grendene. Foi uma análise bem completa. Sim, acho que sim. Fica talvez uma questão interessante para a gente pensar, né? Num cenário onde o volume de vendas não está crescendo muito e os custos apertam a operação, quão sustentável é um crescimento tão forte do lucro líquido que dependeu tanto, mas tanto assim, do resultado financeiro e dessa capacidade de continuar subindo o preço? É algo para a gente observar com atenção nos próximos trimestres, com certeza.